Olá, meus irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, amigos e irmãos de outras denominações que nos acompanham. É um prazer falar com os irmãos. Meus amados, hoje eu trago para nós aqui um versículo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Assim diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus amados, nós sabemos que os homens vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração. Então, eu os convido para nós ouvirmos a palavra de Deus, acompanharmos o culto racional nas nossas casas, aonde pudermos acompanhar com a nossa família de preferência, e para darmos graças, para louvarmos, para exaltarmos o Senhor, nosso Deus, que é grande, é poderoso, nos ama, cuida de nós. Então, meus amados, eis aí o convite feito e nós esperamos que todos possam estar com o coração pleno para receber, apreender e na hora que for necessário, que sempre é necessário, usarmos o conhecimento e o aprendizado do Senhor. Um abraço a todos e bom culto. Vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus, a palavra dele que nos fortalece, que nos dá direção, que nos dá esperança, que nos traz paz e alegra o nosso coração nos momentos difíceis. Amém? Vamos estar agradecendo a Deus isso. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo e precioso nome, te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Ó Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado a Deus pela tua palavra
que é tão preciosa em nossas vidas, que vem, ó Deus, de encontro com as nossas necessidades, nos fortalecendo, nos dando direcionamento, ó Pai, nos trazendo conforto, paz e alegria aos nossos corações. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue abençoando a Igreja Batista Moriá, cada um dos teus servos. O Senhor conhece as necessidades, ó Deus, de cada um. Que o Senhor esteja fortalecendo a todos, ó Pai querido, espiritualmente. Pedimos também que o Senhor abençoe todas as crianças, as salvas e as não salvas, que o Senhor continue protegendo cada uma, livrando de todo mal, de todo perigo, confortando, ó Deus, aquela que perdeu o papai ou a mamãe. Ó Deus, esteja cuidando desta criança, Pai, nós te pedimos. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelas orações respondidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém.
Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. A palavra de Jesus diz: Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. O tema que vamos discutir com base nesta passagem é a prática da dependência de Deus. A prática da dependência de Deus. A ideia principal é a seguinte: precisamos praticar a dependência de Deus. Dependência é a necessidade que temos de alguém ou de alguma circunstância que contribui para a nossa sobrevivência ou bem-estar. Todos os seres criados são dependentes de Deus. Paulo disse aos atenienses: pois em Deus vivemos e nos movimentamos e existimos, porquanto dele também somos criaturas. Então, a dependência é uma característica de todo ser vivo. As crianças dependem dos seus pais. Para a sua sobrevivência e para o seu bem-estar, elas dependem dos seus pais. Onde eu cresci, fui criado e cresci, havia muitas lagoas que ficavam secas durante o tempo de estiagem. Mas quando chovia muito, alagava tudo e as lagoas ficavam cheias de água. Mas depois a chuva parava. E quando havia a enchente, a água trazia muitos peixes. E quando a água baixava, os peixes ficavam na lagoa. Com o tempo, a água da lagoa secava e os peixes morriam. Por quê? Peixes dependem de água. Todo ser vivo depende de oxigênio. Toda criança depende dos pais. Todos nós dependemos de chuva, dependemos de sol, dependemos de calor, dependemos de comida. Nós somos seres dependentes. Todos os seres criados são dependentes de Deus. Nós somos todos suas criaturas. Os profetas reconheciam a sua dependência de Deus. Nos discursos dos profetas, havia sempre a declaração da dependência de Deus. Jesus declarou a sua dependência de Deus e ensinou aos discípulos a prática dessa dependência. Jesus deixou isso claro na metáfora da galinha com os seus pintinhos. Jesus falou que ele veio para proteger a população de Jerusalém. A população corria risco de destruição pelos exércitos romanos. Jesus tinha um escape. O ensino de Jesus
trazia um escape. E Jesus falou, é como se eu fosse uma galinha protegendo debaixo das suas asas os seus pintinhos. Isso é uma coisa que eu vi também quando eu era criança. A galinha ajuntava os seus pintinhos ao seu redor, mas quando havia sinal de aparecimento de um gavião, ela fazia sinal e os pintinhos todos corriam para debaixo de suas asas. O gavião não se arriscava a buscar um pintinho que estava debaixo da asa da galinha. Mas se algum pintinho ficasse fora, andando distante da galinha, seria uma presa para o gavião. E Jesus falou, eu quis cuidar da população de Jerusalém, como uma galinha protege os seus filhotes. Todos nós somos dependentes e todos nós precisamos praticar essa dependência. Quando eu estava na faculdade de medicina, todos os alunos, nós todos almoçávamos lá no chamado bandejão. Nós chegávamos para almoçar, alunos e funcionários. Pegávamos uma bandeja e levávamos aquela bandeja até onde estavam as mulheres servindo a comida. Elas colocavam a comida em nossas bandejas e nós levávamos para a mesa. Todos sentávamos ali com as nossas bandejas. Antes de comer, eu fechava os olhos e ficava em silêncio por uns instantes. Um aluno falou, por que você faz isso? O que você está fazendo? Eu falei, eu estou praticando a minha dependência de Deus. Esse alimento é resultado da dependência de Deus, do cuidado de Deus. Eu dependo de Deus, nós dependemos de Deus. E assim como eu estou propondo o tema que nós devemos praticar a dependência de Deus. Nós somos dependentes. Jesus ensinou que nós pratiquemos essa dependência de Deus. É sobre isso que nós vamos falar, a prática da dependência de Deus. Uma coisa é depender de Deus, outra coisa é praticar essa dependência. São 3 argumentos. O primeiro se expressa da seguinte maneira. Praticamos a dependência de Deus quando apresentamos a Ele nossas necessidades. Nós somos necessitados. Maslow disse, o ser humano é carente, do berço à sepultura. Nós nascemos dependentes e morremos dependentes. Nós somos necessitados e precisamos apresentar a Deus as nossas necessidades. Jesus usou 3 palavras, pedir, buscar e bater. São formas de declarar que nós somos dependentes de Deus. Jesus fazia assim e Ele nos ensinou a fazer assim. Apresentar a Deus as nossas necessidades. Isso é a essência da nossa vida de oração. Pedir, buscar, bater. Vamos discutir melhor isso. Primeiro, devemos pedir os recursos de Deus para a nossa sobrevivência. Jesus falou, pedi e vos será concedido. Jesus também havia ensinado na oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A prática da dependência consiste em que nós pedimos aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O objeto do pedir é pão e peixe. Conceder pão e peixe é função do Pai. Nos dias de Jesus, naquela região, o sustento era principalmente pão e peixe.
Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele estava dando o alimento básico que aquelas pessoas costumavam tomar a cada dia. E uma criança com fome pedia ao pai pão e peixe. E essa criança, ao pedir pão e ao pedir peixe, estava praticando a sua dependência. E Jesus disse: pedi, pedi, e vos será concedido. Pedir o pão e o peixe para a sobrevivência. E o Pai deve conceder o pão e o peixe. A outra afirmação sobre este ponto é que devemos buscar proteção divina. Buscai e achareis. O salmista declarou: Deus é meu refúgio e fortaleza. Lutero cantou: Castelo forte é nosso Deus. Muitas vezes nós nos sentimos ameaçados e corremos algum risco. Neste momento, nós devemos buscar proteção. Quando o salmista diz: Deus é meu refúgio e fortaleza, ele está dizendo que uma pessoa em perigo se escondia numa caverna. Também, em outro lugar, se diz que Deus era a nossa rocha. Uma pessoa em perigo se protegia em uma rocha ou buscava uma caverna. Na Europa, as pessoas que tinham recursos construíam seus castelos. Os bandidos não assaltavam os castelos, não podiam. As pessoas se refugiavam dentro dos castelos. E se houvesse uma pessoa perseguida, ela poderia ser acolhida naquele castelo. E ali ela estaria segura. A caverna e o castelo eram buscados para refúgio de uma pessoa perseguida. Buscar refúgio. Procurar se esconder numa caverna. Procurar ser socorrida em um castelo. É isso que nos evoca o que estamos dizendo. A busca da proteção divina. Buscai e achareis. Uma terceira possibilidade de reflexão é que devemos bater a porta em busca de acolhimento. Nossa carência de afeto é suprida pelo Pai, mediante a nossa relação com Jesus, o seu Filho. Vamos imaginar uma pessoa, um viajante, que está num lugar distante da sua casa. Ele se sente isolado e sente solidão. Ele precisa de um amigo, ele precisa de uma companhia. Mas ele está sozinho naquela viagem. Mas ele vê uma casa e ele pensa: naquela casa pode haver alguém que queira ser meu amigo, alguém que queira me fazer companhia. E ele bate naquela porta. E o dono da casa abre a porta e o acolhe. Nós precisamos de alimento, de proteção e de afeto. De afeto. Estas ideias são resumidas da seguinte maneira: devemos pedir a Deus suprimentos para a nossa sobrevivência. O filho pede pão, o filho pede peixe, para sobreviver. Devemos buscar proteção. Escolher uma rocha, escolher uma caverna. O rei Davi muitas vezes foi protegido de morrer porque encontrou uma caverna e ali se refugiou. Nós devemos buscar. E também devemos bater a porta para sermos acolhidos. Nós precisamos de alimento, proteção e afeto. Carinho, acolhimento, amizade, companheirismo. Então, devemos pedir por suprimentos, devemos buscar proteção
e devemos bater à porta para sermos acolhidos. Vamos imaginar um menino em casa que está procurando a sua mãe. A mãe não está no quintal, a mãe não está na sala, a mãe não está na cozinha. A porta do quarto está fechada. Ele quer a mãe, ele quer carinho, ele quer afeto. Então ele bate a porta. A mãe abre a porta e ele entra. Ele não quer um sorvete, ele não quer um brinquedo, ele não quer um chocolate, ele quer o abraço da sua mãe. Deus é um Deus que nos acolhe e demonstra para nós o seu amor. A segunda maneira de praticar a dependência de Deus se expressa dizendo o seguinte: praticamos a dependência de Deus quando reconhecemos sua natureza bondosa. Nós praticamos a dependência de Deus quando reconhecemos a sua natureza bondosa. O texto diz: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Vamos comentar um pouco essa questão. Nosso Deus nos atende como um bom pai. O bom pai atende o seu filho. Um dos conceitos mais lindos do cristianismo é o conceito de Deus como pai. Jesus falou: vosso Pai que está no céu, Pai nosso que está nos céus, meu Pai e vosso Pai. Então, a ideia de Deus como nosso Pai é uma ideia maravilhosa, porque o Pai se caracteriza pela sua bondade. Eu nunca fui decepcionado pelo meu Pai. Não houve um momento na minha vida em que eu percebesse falta de bondade nele em relação a mim. O nosso Deus nos atende como um bom Pai. O ser humano não é inerentemente bom. O ser humano não é inerentemente bom, nem é inerentemente mal. Ser bom ou ser mal é uma possibilidade. Ou seja, um ser humano, num dado momento, ele pode ser bom, mas não é inerentemente bom. Em dado momento, ele pode ser mal, mas não é inerentemente mal. Ser bom ou ser mal é uma possibilidade. A doutrina da depravação geral, que foi estabelecida no início do cristianismo, que certos teólogos declararam que o ser humano era geralmente depravado, totalmente depravado, que não havia nada no ser humano, essa doutrina não se sustenta, porque o ser humano não é depravado totalmente. Existem alguns depravados, mas mesmo os depravados, os maus, os perversos, podem fazer alguma coisa boa. E Jesus falou assim: os homens, os seres humanos, são maus, ponerosos, a palavra grega ponerosa, aquilo que é maligno. Mas, mesmo sendo mal, podem fazer boas coisas. Esses pais que, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. A prática da dependência de Deus leva em conta a sua indiscutível bondade. Deus só é bom. Nós dependemos de um Deus bondoso. E isso é maravilhoso. Depender de um ser mau seria uma indizível maldição. Lá no Rio havia muitas práticas de umbanda. E nas encruzilhadas das ruas, às vezes aparecia um despacho. Uma galinha preta, cachaça, outras coisas. E se dizia que aquilo era uma oferenda para uma certa divindade. Aquela divindade, ela recebia oferendas típicas de uma pessoa que não era boa. Aqueles religiosos dependiam de um ser
aparentemente mal. A nossa sorte é que nós dependemos sim, mas de uma pessoa boa, de um Deus bondoso. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, num posto de saúde, e tinha uma mulher que ela ia regularmente ao posto. Um dia ela chegava com um olho roxo, e eu falava, o que aconteceu? Ah, é meu marido, ele me deu um soco. Outro dia, ela chegava, estava com hematoma no braço. E eu falava, o que foi isso aí? Ah, é meu marido, me segurou com força, ele me chacoalhou e me jogou no chão. Outro dia ela chegou com o pé quebrado. Eu falei, o que aconteceu? É que meu marido ele brigou comigo, ele me chutou e eu estou com a perna engessada. E eu falei assim, por que vocês não se separam desse homem? Ele é mau. E ela disse assim, meu marido é mau, mas eu dependo dele. Já pensou? A gente depender de uma pessoa perversa. No satanismo, as pessoas dependem de Satanás. Em muitas religiões, as pessoas dependem de espíritos malignos. É um inferno depender de uma pessoa má. Ele é mau. Ele me soca, ele me espanca, mas eu dependo dele. Ele paga aluguel e traz comida para casa. Nós praticamos a nossa dependência de Deus na compreensão de que Ele é bom. E diz que o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se lhe abrirá. Nós dependemos de um Deus bondoso. 2 comentários sobre essa questão. A bondade de Deus se manifesta em sua generosidade. Deus não trata bem um ou outro. Uma pessoa generosa é aquela que faz o bem a qualquer um. A bondade de Deus se manifesta em sua generosidade. Todo o que pede, recebe. Todo. Essa bondade é universal. Ela se dirige, se posiciona a favor de qualquer pessoa. O que é que Jesus falou adiante? Ele disse, pois Ele, Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso é o Deus generoso. Vamos imaginar 2 fazendeiros. Um é temente a Deus, segue a Deus e procura ser bom para o seu próximo. 2 fazendeiros. Um ao lado do outro. O outro fazendeiro é perverso, é mau, é cruel, é ruim. Quando vem a chuva cai nas 2 fazendas. Isso é muita bondade de Deus. Ele faz chover na fazenda daquele que é justo, correto, e também faz chover na fazenda daquele que é perverso. O crente tem uma boa colheita, o incrédulo também tem uma boa colheita. Isso por causa da generosidade universal de Deus. Todo o que pede, recebe. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. O segundo comentário se estabelece da seguinte maneira. A bondade de Deus se manifesta em lealdade. É generosidade e lealdade. Generosidade e lealdade. Deus é misericordioso.
Misericórdia significa amor leal. Não é somente que ele ama, mas ele é leal no seu amor. O amor leal é aquele amor que está sempre do lado daquele que é amado. Deus é muito mais leal do que um pai humano, que mesmo sujeito a praticar maldade, jamais daria ao filho uma pedra em vez de pão e uma cobra em vez de peixe. Na sua lealdade, Deus não nos engana. Eu li uma notícia, ouvi na televisão já há algum tempo, já acho que tem anos, que numa cidade pequena do interior, o prefeito lançou um concurso, alguma coisa na população, não me lembro bem o que era, se era cuidado com lixo, ou alguma coisa assim. E haveria um sorteio. O prêmio era um Jeep. E todas as pessoas estavam interessadas em ganhar o Jeep. E elas concorreram. E um homem ganhou, foi sorteado. Ele foi na prefeitura para buscar o Jeep. Sabe o que era? Um Jeep de plástico, um Jeep de brinquedo. Isso é muita maldade. Isso é muita falta de lealdade. Deus não faz isso. O pai, mesmo que ele seja um pai mau, ele não vai deixar, não vai dar cobra. Não vai dar cobra para o menino que precisa de peixe. Não vai dar pedra para a criança que quer pão. Isso é zombaria. Isso é zombar da pessoa, é ridicular a pessoa. Naqueles tempos, os pães tinham uma forma arredondada e muitas pedras tinham a mesma forma do pão. O pão parecia a pedra e a pedra parecia o pão. Mas a pedra não serve para comer. Parece pão, mas não é pão. Um pai não ia dar pedra que o filho precisa de pão. E a cobra, ou a serpente, na verdade, eram as enguias. Quando o pescador lançava a rede, vinham os peixes comestíveis, os peixes que se podia comer. E vinham também enguias. Enguias eram peixes, mas eram considerados não comestíveis, porque a lei dizia que não era permitido comer qualquer peixe sem que não tivesse escamas. As enguias não tinham escamas. E elas tinham a forma de uma cobra. Então, o pai não ia dar uma enguia que não era comestível para o filho. O filho quer peixe. Ele quer pão, ele quer peixe. Ele não quer uma pedra, ele não quer a enguia. A pedra não é nutritiva e a enguia não pode ser comida porque era contra a lei. Então, o pai não daria isso. Isso é lealdade. O pai que desse ao filho uma enguia seria um pai desleal, que estava zombando do seu filho, que estava fazendo chacota do seu filho, que estava humilhando o seu filho. Ao praticarmos a dependência de Deus, nós fazemos isso reconhecendo a sua natureza bondosa. Deus é bom. Nós vimos uma série na televisão que tinha a ver com religião, tinha a ver com igreja. E aquelas pessoas tinham um modo de se cumprimentarem. Eles tinham um modo de se cumprimentarem. E quando um irmão encontrava o outro, falava, Deus é bom. E o outro dizia, o tempo todo. Eu falo bom dia, você responde bom dia. Eles não. Ele falava, para cumprimentar, ele falava, Deus é bom. E o outro, para responder o cumprimento, dizia, o tempo todo. Isso é muito interessante, porque Deus é bom o tempo todo. Isso é verdade. E é com base nessa bondade que nós praticamos a dependência. A terceira maneira de praticarmos a dependência de Deus se expressa da seguinte maneira. Praticamos a dependência do Pai, acreditando que Ele nos dará sempre o que é bom. A palavra diz assim, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem.
Vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Os pais que estão na terra, os pais humanos, dão coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas, dará coisa boa àqueles que pedirem. Vamos comentar isso com alguns argumentos. O que é bom é definido pelo Pai. Dará o que é bom. Muitas das nossas orações não são atendidas por Deus, porque aquilo que pedimos não é bom. Dr. John Stott diz que Deus sabe o que é bom para nós, mas nós não sabemos o que é bom para nós. Então nós pedimos, sem saber o que nós estamos pedindo. E Deus nega. Deus nega. Porque o que eu estou pedindo não é bom para mim. O que eu estou pedindo não é bom para mim. Não somos nós que decidimos o que é bom para nós, porque nos falta sabedoria. É Deus que sabe o que é bom para nós. Vamos imaginar um menino que quer um sorvete e pede ao pai: pai, eu quero um sorvete. O menino pede com base no seu desejo e na sua vontade. O pai pode dizer: eu não vou te dar sorvete porque o médico falou que você não pode tomar sorvete porque sua garganta está inflamada e você está com febre. Quer dizer, a criança não sabe o que é bom, mas o pai sabe. O pai sabe que o que é bom para aquele menino não é o sorvete. Mas o pai pode dizer: eu vou lhe dar uma caneca, eu vou te dar chocolate quente, que isso vai ser bom para a sua garganta. Então, o pai sabe o que é bom para o filho, mas o filho nem sempre sabe o que é bom para ele mesmo. Então, nós vivemos num mundo em que nos enganamos a cada instante. Às vezes nós queremos uma coisa, achando que aquilo é uma coisa boa, e não é. Então, somente Deus sabe de verdade o que é bom. Paulo fala que nós não sabemos pedir. E o Espírito nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, mostrando o que é bom e o que não é bom. E o Pai atende naquilo que é bom. Então, muitas das nossas orações não são atendidas por Deus, porque aquilo que pedimos não é bom. Para o menino com a garganta inflamada, o sorvete não é bom. E o pai não dá, porque o pai sabe o que é bom para o menino. Veja que coisa interessante. A doação do que é bom tem garantia. Eu falei que Deus sabe o que é bom. Ele doa o que é bom. E agora estou dizendo que essa doação do que é bom, ela tem garantia, ela é garantida. De fato, Deus vai nos atender certamente, de acordo com aquilo que Ele julgar que é bom. Se Deus achar que uma coisa é boa para nós, Ele vai nos conceder. O verbo dará, está no modo indicativo, futuro. O modo indicativo tem a propriedade de afirmar a existência da realidade. Expressa garantia. O modo indicativo, por exemplo, o modo condicional é: eu iria se pudesse. Então não tem garantia. Certo? Mas o indicativo não. O indicativo garante. Deus dará coisas boas àqueles que pedirem. Então, o modo indicativo expressa uma garantia. A doação de Deus para nós é garantida. Nós confiamos nesse Deus que nos garante coisas boas. E, em terceiro lugar, o que é bom é a autodoação do Pai. Ele nos dará coisa boa. Essa passagem também está em Lucas. Em Lucas, em vez de coisas boas, está o Espírito Santo. Deus vai nos dar o Espírito Santo.
bom para o filho, o que realmente é bom para o filho, não é o presente que o pai deu, mas é o próprio pai. A criança que bate a porta, ela quer entrar para ficar com o pai. A presença, o acolhimento do pai é mais importante do que qualquer presente. É isso que Jesus está falando. Que Deus se doando para nós é melhor do que nos dar qualquer coisa. Aqueles que pedem, recebem. O pai pode dar ou não dar aquilo que o filho pede. Mas se o filho pedir aquilo que está de acordo com a vontade do pai, o pai poderá conceder. Então, a maior dádiva de Deus para nós é a presença do Espírito Santo, que procede do Pai, o próprio Deus. O Espírito Santo é a companhia de Deus para nós. Somente pelo Espírito Santo é que Deus pode ser nossa companhia, porque é pelo Espírito. Jesus falou que o Espírito Santo que Deus vai conceder, que Deus concederia, é procedente do Pai. Quer dizer, o Pai é nossa companhia, doando-nos o Espírito. E aquele que pede essa companhia, receberá. Isso é aquilo que é a coisa boa que o Pai nos oferece. Então, o que é bom, que Deus não nega, é a sua doação própria, é a autodoação. Deus se doa a nós pelo Espírito Santo através da obra de Jesus, o nosso Salvador. Vamos concluir. Presta atenção. A palavra pensão. Muita gente recebe pensão. A palavra pensão tem a mesma origem da palavra dependência. Uma pessoa que recebe uma pensão do INSS, essa pessoa depende do INSS para receber sua pensão. Às vezes, um pensionista, uma pessoa que recebe uma pensão do INSS, tem essa pensão cancelada, tem essa pensão cortada. E ela vai passar necessidade. Ela vai passar necessidade, porque aquela pensão foi cancelada. Então, essa palavra pensão tem a mesma origem da palavra dependência. Dessa forma, podemos dizer que somos pensionistas de Deus. O Pai providenciou para nós essa pensão para a nossa sobrevivência. Então, os recursos de Deus para nós é a pensão que Deus definiu para nós. E essa pensão ele não vai cortar. O Pai providenciou para nós essa pensão para a nossa sobrevivência. Jesus praticava a dependência do Pai e orientou os discípulos a fazer o mesmo. Praticar dependência de Deus. Isso pode ser a essência da vida de oração. Continuando, praticamos essa dependência de Deus, levando a Ele nossas necessidades, pedindo, buscando e batendo à porta. Também reconhecendo a natureza bondosa de Deus e acreditando que o Pai nos concederá sempre o que é bom. Assim, cumpriremos normas de comportamento esperadas de um pensionista de Deus. Somos pensionistas de Deus. Dependemos disso e devemos praticar essa dependência
numa relação de fé com Deus por meio de Jesus Cristo. A Deus expressemos nosso louvor e nossa gratidão, e que Ele nos abençoe. Amém. Graça e paz a todos, muita saudade, longo tempo aí, mais de 18 meses sem culto, e estamos aqui hoje com boas notícias. Em breve nós retomaremos aí as atividades, estamos nos programando, a equipe toda, mas enquanto isso não acontece, nós estamos preparando a igreja para recebê-los aí com muito carinho e com muita saudade. Já fizemos aí uma reforma longa aí de caixa d'água, batistério, as calhas, e agora nós estamos na fase de pintura. Mais uns dias aí acabamos, e aí estaremos prontos para programar o retorno de todos vocês. Eu vou fazer esse vídeo aqui para que vocês se animem aí, vejam um pouquinho do interior da nossa igreja, matar um pouco da saudade e saber que nós estamos trabalhando forte para deixar tudo pronto para você, tá bom? Estamos com muita saudade, em breve vocês terão notícias da data do retorno, e estamos muito felizes porque Deus tem proporcionado a nós a possibilidade de novamente retomar os cultos e louvar o seu grandioso nome, tá bom? Segue aí mais algumas imagens da reforma, e para que vocês sintam que nós estamos trabalhando forte para isso. Muito obrigado, um beijão para todos vocês. Essa é a parte interna, próximo ao púlpito. Nós já trocamos a cor de metade da parede, já está com a cor nova, mais clarinha, mais agradável, toda reformadinha, bonito. E os bancos aqui estão todos separados, aguardando o vernizamento deles. Nós também vamos providenciar isso. Aqui já foi feita essa parte, já está tudo pintadinho. Essa parte da entrada também nós já fizemos, já está tudo certinho. Toda a parte lá de cima da galeria já foi pintada. Nós mantivemos aqui aquela cor amareladinha bonita. Aqui ainda vamos pôr um pouco de grafiato para mudar um pouco a aparência da entrada da igreja, ficar um pouco mais agradável. Aqui a escada, vamos retomar aqui a pintura para uma pintura mais clara, para ficar bem clarinho para quem desce a escada. Aqui tudo já foi pintado, essa parede que estava bastante feia, nós já retomamos a pintura dela. Foi escolhido manter na cor branca ou talvez amarela. Estamos dando um trato aqui com gesso. Toda a parte aqui do salão já foi pintada de branco, para deixar bem clarinho, agradável. Estamos aí finalizando em mais uns 10 dias. Aqui também o berçário, eu mesmo estou pintando de branco. Eu vou mudar uma parede aqui para uma cor mais agradável, para ficar bem gostoso para as nossas crianças e tratá-las como elas merecem, com muito carinho e atenção. Aqui tudo está em trabalho ainda, mas creio que mais 10 dias tudo esteja pronto, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço para vocês, estamos muito saudosos e graças a Deus nos veremos em breve aí, tá bom? Um beijão para todos, tchau, tchau. Temos todo passado, por nascer.